O impossível se tornou possível. A Virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Eles chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23, Bíblia versão Almeida, século 21. Chegamos em dezembro, um ano marcante cujas experiências também ficarão nos anais da história mundial. Narrativas banhadas em muitos desafios e vitórias, mas também em muito sofrimento, especialmente pela morte de mais de 1.717.124 pessoas pela Covid-19. Nessa época, todos os anos celebramos o Natal, cujo sentido na tradição cristã é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido como criança, se torna o Salvador da humanidade. Essa mensagem de esperança que renasce com a vinda de Cristo entre nós, então anunciado há quase 700 anos antes pelo profeta Isaías no capítulo 7:14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome de Emanuel. O Natal de Cristo se realiza inicialmente em meio à história do povo de Israel, que é apresentada ao longo da narrativa bíblica como um povo comum, que Deus deseja usar para servir aos outros na demonstração do amor, cuja fonte primária é o exemplo divino, e que resgata do projeto da sociedade e o reino, diferente do tipo da sociedade que construímos ao longo dos séculos, que vê o outro apenas como um objeto de uso e descarte. Apesar de todo o desvio desse objetivo do povo, afastando dessa ética pautada no amor profundo, o Natal de Cristo nos lembra que Deus é Emanuel, ou seja, Ele se fez presente junto a nós. Sim, o absurdo se fez real. Deus resolveu enviar seu Filho para exemplificar esse modelo de conduta que havia se perdido, a fim que aquele que nos crê encontre a vida que dura eternamente, aqui e para um além do túmulo. Essa mensagem até hoje, mais de 2.000 anos da vida de Cristo, continua impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Assim como agora, o Natal de Cristo foi uma história da vida que vence a morte. Uma vez que seus pais enfrentam um parto no meio de uma viagem, sem querer poderem ficar hospedados em local que lhes oferecesse estrutura para recuperar suas forças e seguirem adiante em sua jornada. Também foi um contexto de vida que vence a morte, porque eles eram inimigos do Estado, que ao invés de proteger a vida de todos, especialmente dos vulneráveis, insistiu em assassinar as crianças em busca do extermínio do novo rei que havia de vir. Essa mensagem de Natal continua atual porque reflete que Deus age na história humana com o intuito de resgatar as nossas mentes e os nossos corações. O projeto da sociedade, o reino que ele havia planejado, onde reinam a paz, justiça e alegria advinda do Espírito Santo, no livro de Romanos 14:7, o impossível volta a acontecer. Deus se torna parte concreta da história humana, porque Ele mesmo está para além da nossa história. Ele estava antes, durante e estará depois de uma história humana, e fez isso por amor que Ele tem a nós. Deus age demonstrando que não há nada impossível para a sua atuação. No Evangelho de Lucas 1:37, há muitos impossíveis na história de Cristo. Ele foi um rei que nasce da pobreza, porque assim quis. Em um contexto de morte infantil, perseguição do Estado e falta de moradia e condições dignas de existência, o impossível se torna possível quando, em uma vida de amor, o Cristo vence os impossíveis da história para que nós podemos ter a esperança de que tudo pode ser diferente. Até o nascimento de Jesus, de uma virgem, demonstra que não há impossível para Deus. Há muitos impossíveis em nosso tempo atual, que também precisam ser vencidos para uma sociedade efetivamente mais humana. Michael Foucault, filósofo e teórico existencialista, afirma que o ser humano pós-moderno vive e é atravessado pelo mecanismo específico da racionalidade competitiva e individualista. Não é à toa que, em tempos de pandemia, testemunhamos a efervescência do descaso com o autocuidado e principalmente com a saúde coletiva, inclusive dentre os religiosos de diversas matizes de crença. Nesse sentido, Jesus triunfou sobre o outro impossível, o de viver uma vida cuja ética se fundamenta no amor, expresso também pelo cuidado. Cristo disse que venceu o mundo, no Evangelho de João 16:33, e o fez vivendo o amor profundo que transforma a maneira de vermos o outro ser humano. Por amor, ele deu a voz a quem não tinha, mulheres, leprosos, viúvas e órfãos, e neste mesmo amor trouxe a vida àqueles que apenas sobreviviam.
Assim, o Evangelho de Cristo muda a ética como nós que o seguimos interagimos com o nosso próximo e com a coletividade. O Natal de Cristo nos lembra para sempre que Deus realiza impossíveis, agindo em nossa história, trazendo vidas, paz, esperança para todos que nele creem. Feliz Natal de Cristo.